Casamento ou destruir o que está destruindo. Boa tarde, graça e paz. Casamento no hebraico significa resolver problemas. Casamento é como uma sociedade e toda sociedade ela tem acerto de contas. Casamento é como um quarto sem porta, sem janela, onde o que se exalam são bons hábitos e maus hábitos. Que língua você está falando? Português com português, inglês com inglês, francês com francês. Mas hoje quero falar no quadro do entrevistado sobre 50 louvores e 5 minutos de palavra. Está conosco o teólogo, homem de Deus, vai falar um pouco sobre esse tema. 50 louvores e 5 minutos de palavra. Pastor Eliseu, graça e paz. Graça e paz, meu amigo. Uma boa tarde, né? Que Deus abençoe. Estamos aqui mais uma vez. Um privilégio que o Senhor nos concede nesta tarde de podermos estar refletindo um pouco sobre esse tema. 50 louvores e 5 minutos de palavra. Bom, primeiro, louvar a Deus é bom, né? Sim. A Bíblia diz assim, louvai a Deus, louvai-o ao Senhor. O livro de Salmos, né? Todos conhecemos e entendemos que é um salmo de agradecimento, de louvor, né? E nós vemos que o próprio rei Davi, nas suas orações, né? Ele, quando estava passando lutas, ou então estava tendo as vitórias, né? Nós vemos que o livro de Salmos é referente a agradecimento. E agradecimento nada mais é do que louvor. Sim. O que é louvar? É você expressar, né, a gratidão a Deus, né, por algo que Ele te concedeu ou que Ele nos concede. Sim. Né? E hoje nós vemos assim que antigamente, eu sou daquela época antiga, de que as igrejas davam mais prioridade, era uma primazia, né? Da ênfase ao tempo para que o ministrante ou pregador ou missionário ou missionária tivesse um momento maior para esboçar, para ensinar a palavra do reino, a palavra do Senhor. Porque nós entendemos, irmãos, que a palavra é tudo, né? A palavra tem poder, a palavra tem virtude, tem unção, tem graça, a palavra toca, a palavra enche. E quando o homem e a mulher está vazio, vai buscar socorro aonde? Verdade. Na palavra. Verdade. E a Bíblia diz que quando nós abrimos a Bíblia, é a boca de Deus falando conosco, né? Assim como materialmente nós precisamos nos alimentar do pão, né? Mas também no sentido espiritual nós temos que nos alimentar da palavra. O que é alimentar da palavra? Alimentar o teu espírito, alimentar a tua alma, que quando nós meditamos numa passagem bíblica, né, numa história, nós estamos alimentando a nossa vida espiritual, a nossa fé, né? Mas quando deixamos ou recuamos e deixamos a palavra, nós ficamos fracos. Verdade. Ficamos doentes, ratíticos, né? Ratítico. Então, nós precisamos nos alimentar da palavra. E hoje, infelizmente, nós vemos assim, muitas igrejas, né? Que nem agora começo de janeiro, 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. É muito bom. Mas tem noites que é mais louvor e menos palavra. Eu já vi pregador receber convite ou ministrante ministrar, e aí se dava muita ênfase para louvor, e a hora ia correndo, o tempo ia passando, e quando terminava o louvor e a oração que apresentava ao ministrante ou palestrante, né, até ele fazer
os seus agradecimentos, já estava estourando a hora. Misericórdia. Já estava estourando a hora e tinha muitos crentes que queriam ir embora porque tinha que trabalhar no dia seguinte, mas muitos ficavam na igreja. E o pregador muitas vezes ele tem que preparar uma palavra, um esboço, orar, né, se consagrar, até ele começar a ministrar a palavra e a igreja começar a entender aquilo que ele está passando para a igreja entender. A hora vai embora. Verdade. E às vezes muitos pregadores ou ministrantes, palestrantes, ele fica apurado. Porque o que acontece? Ele tem que resumir, ele tem que cortar muito a pregação e resumir. E a igreja, se ela come uma palavra, ela tem que comer uma palavra sadia, do começo ao fim. Eu não posso cortar a mensagem no meio, eu não posso simplificar a mensagem, porque senão a mensagem fica sem pé, sem cabeça, sem sentido. Verdade. Né? E eu já vi ministrante dizer, após os agradecimentos ao pastor local da igreja, ao ministério, né? E olha, eu acho que foi uma pessoa prudente. Sim. Não foi uma pessoa insensata, né? Porque ele agradeceu. Não pregou. Aí entregou o microfone para o pastor local, falou, pastor, tá aqui o microfone, eu agradeço, mas fica para uma outra ocasião. Nossa. A cara do pastor caiu. Mentira. Pelo amor Porque de o que acontece? Pelo amor Grupo. Hoje o que mais tem nas igrejas é grupo. É grupo disso, grupo daquilo e não sei o que. Eu não sou contra. É até bom. Mas desde que a gente saiba trabalhar com as 2 horas de culto. Aliás, o povo não cultua a Deus diretamente 2 horas. É menos de 2 horas. Meu Deus do céu. Você entendeu? É tudo corrido. E na hora que vai ministrar a palavra, quer dizer que eu sou obrigado a enxugar a metade da mensagem por causa do horário. Meu Deus. Aí o ministrante ou palestrante disse, pastor, eu agradeço, fica para uma outra oportunidade, um outro momento oportuno. O pastor Eliseu aqui para nós, até que ele foi bastante educado, né? Foi educadíssimo, né? Tema, 50 louvor e 5 minutos de palavra. Fala. Irmãos, quando o Espírito Santo começa a agir na igreja, começa a trabalhar, eu tenho certeza que até com 5 minutos o Espírito Santo pode falar para alguém no meio da multidão que está precisando. Pastor Eliseu, quer dizer então que nem teve pregação? Não teve. Não teve nem 5 minutos de palavra? Não. Misericórdia. Não foi pregação. Não teve pregação? Não teve. É por isso que a igreja, que são os membros, estão tão anêmicos. Doentes. Por quê? Porque vamos lá. Quando meditam na palavra é na igreja, porque o povo, você pode ver, eles colocam os Salmos 91 aberto, mas não lê os Salmos 91. Não. Você pode ver. E chega na congregação para ouvir uma palavra e não tem palavra. Aí vem as tentações. Não tá apto a suportar. Porque não tem palavra no coração. Não, é a palavra, esse é o problema. É a palavra que fortalece, é a palavra que sustenta a nossa vida. Sim. Não que o crente ou nós sejamos assim super-homens. Sim. Que vamos vencer a luta, a tribulação, né? Vamos vencer ali o momento da tentação. Mas quando nós temos a palavra, irmãos, a palavra ela se encarrega de nos dar força, de nos livrar do mal, da tentação, que seja o tipo de tentação, sabe? Mas sem palavra, ninguém está preparado. Sim. Porque nós somos carne. E quando vem a tentação, se eu não tiver alicerçado na palavra, se vier a tentação naquele momento e eu não tiver a palavra, eu vou ser sucumbido. Verdade. Eu vou morrer, eu vou ceder. Entendeu? E Jesus disse, né? Deus disse,
que nós temos que aprender. A Bíblia diz assim, o meu povo erra por falta de conhecimento. Verdade. Onde está o conhecimento? O conhecimento está na palavra. Verdade. O povo está, mesmo, irmãos, o povo mesmo com a palavra, presta atenção, mesmo com a palavra o povo está errando. Imagina sem a palavra. Agora imagine sem ela. Está sucumbindo. Verdade. Estão sucumbindo. Porque a palavra, ela é a chave, ela é tudo na nossa vida. Verdade. Entendeu? Verdade, você. E eu entendo isso, que as igrejas hoje é muito louvor e pouco espaço para a palavra. Onde está a palavra? A palavra eles estão tentando enxugar ela, tentando disseminar a palavra. E a palavra não pode ser enxugada ou disseminada. Resumo de tudo, eu tava num culto, foi 50 louvor, entendeu? Teve um cantor lá que revelou a igreja inteira, foi uma benção. O povo ama a revelação, né? Ama. Na hora da palavra, não teve mensagem bíblica e nós fomos para casa. E o pastor deu as bênçãos apostólicas. E amém, acabou. Acabou. Não teve mensagem bíblica. Agradecimentos. Queremos agradecer a Deus. Espero que, em poucas palavras, quem for ouvir ou ver, que procure entender um pouco. Sim. Não é errado a gente louvar a Deus, mas temos que entender o seguinte, que a palavra está acima de tudo. Sim. A Bíblia diz que tudo vai passar, Sim. mas a palavra não passa. Jesus disse, né? Passará os céus e a terra, mas as minhas promessas não hão de passar. E as promessas do Senhor estão onde? Contida na palavra. Amém. Amém? Amém. Que Deus abençoe, que Deus venha fazer que cada um cresça, né, e floresça na vida espiritual. Amém? Que Deus seja convosco. Amém, querido. Igreja dos Apóstolos é congregação, casa de recuperação, albergue, Alexandre Prado de imobiliárias, vendas de carros, hermenêutica, técnica vocal, residência de corais, corais matrimoniais, fone é o mesmo, 011 953 4396 92, 011 953 439692. E no quadro do entrevistado, nosso teólogo, pastor Eliseu. Deus abençoe, valeu! Amém.